Olá, povo de Deus, 26º domingo do tempo comum, 25 de setembro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Amós 6, de 1 e depois 4 a 7, 1 Timóteo 6, de 11 a 16 e Lucas 16, 19 a 31. Amós é o profeta camponês do Reino do Sul, da cidade de Tecoa, mas que profetiza no Reino do Norte por volta de 762 a.C., século VIII. Era tempo do rei Jeroboão II, onde o progresso e o desenvolvimento do Reino do Norte estavam em franco crescimento. Tempo de riqueza e prosperidade, porém somente para alguns. A concentração dos lucros estava gerando uma sociedade profundamente desigual. De um lado, os ricos deitados em almofadas, comendo cordeiros, tocando harpas. Do outro, os pobres passando fome, sentindo na pele a exploração de seus patrões. O grupo privilegiado era formado pelos nobres, os cortesãos, os militares, os grandes latifundiários e os comerciantes sem escrúpulos. É nesse contexto que o profeta da justiça social vai fazer ouvir a sua denúncia profética. Ele anuncia o fim da farra dos gozadores, pois seu bando será desfeito e eles serão levados para o exílio. De fato, o que acontecerá em 722 a.C. 1 Timóteo 6, de 11 a 16. Já no domingo passado, refletimos sobre um trecho da primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um convertido ao cristianismo, natural de Listra, filho de pai grego e mãe judeu-cristã, que acompanhou algumas das viagens missionárias de Paulo, a quem Paulo confiou a coordenação pastoral das igrejas da Ásia e que, segundo a tradição, foi o primeiro bispo da igreja de Éfeso. Nosso texto faz parte da seção bíblica denominada Cartas Pastorais, que possivelmente foram escritas nos inícios do segundo século. Portanto, não são textos paulinos. Tempo em que as heresias causavam bastante estragos nas comunidades. Daí que surge a necessidade de exortar os líderes das comunidades para que sejam homens de Deus, que fujam das coisas perversas, procurem a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão e combatam o bom combate da fé. Estas são as características do verdadeiro discípulo, por meio de quem a verdadeira fé é transmitida. Lucas 16, 19 e 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu:
Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Estamos com um texto que se encontra exclusivamente no Evangelho de Lucas. Como no domingo passado, ele continua sua abordagem do problema da relação entre a humanidade e os bens deste mundo. Jesus dirige-se aqui aos fariseus como representantes de todos aqueles que amam o dinheiro e vivem em função dele. Como nos dizem os exegetas portugueses, a parábola de hoje tem duas partes. Na primeira, de versículo 19 a 26, Lucas apresenta os dois personagens fundamentais da história, segundo uma forma literária muito comum na literatura bíblica. Um rico que vive luxuosamente e que celebra grandes festas, e um pobre que tem fome, vive miseravelmente e está doente. No entanto, a morte dos dois muda radicalmente a situação. O que é que verdadeiramente está aqui em causa? Atentemos nos dois personagens. Do rico disse apenas que se vestia de púrpura, linho fino e que dava esplêndidas festas. De resto, não se disse se ele era mau ou bom, se frequentava ou não o templo, se explorava os pobres ou se era insensível ao seu sofrimento. No entanto, quando morreu, foi para um lugar de tormentos. Do pobre Lázaro, disse apenas que jazia ao portão do rico, que estava coberto de chagas, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e que os cães vinham lamber-lhe as chagas. Quando morreu, Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Trata-se do banquete do reino, onde os eleitos se juntarão, de acordo com o imaginário judaico, com os patriarcas e os profetas. Não se diz, no entanto, se Lázaro levou na terra uma vida exemplar ou se cometeu más ações, se foi um modelo de virtudes ou foi um homem carregado de defeitos, se trabalhava duramente ou se foi um parasita que não quis fazer nada para mudar a sua triste situação. Nesta história, não parecem ser as ações boas ou más cometidas neste mundo pelos personagens que decidem a sorte deles no outro mundo. Então, por que é que um está destinado aos tormentos e o outro ao banquete do reino? A resposta só pode ser uma. O que determina a diferença de destinos é a riqueza e a pobreza. O rico conhece os tormentos porque é rico, o pobre conhece o banquete do reino porque é pobre. Mas então, a riqueza será pecado? Aqueles que acumularam riqueza sem defraudar ninguém, serão culpados de alguma coisa? Ser rico equivale a ser mau e, portanto, a estar destinado aos tormentos? Na perspectiva de Lucas, a riqueza, legítima ou ilegítima, é sempre culpada. Os bens não pertencem a ninguém em particular, mas são dons de Deus, postos à disposição de todos os seus filhos para serem partilhados e para assegurarem uma vida digna a todos. Quem se apossa, ainda que legitimamente, desses bens em benefício próprio, sem os partilhar, está defraudando o projeto de Deus. Quem usa os bens para ter uma vida luxuosa e sem cuidados, esquecendo-se das necessidades dos outros, está defraudando os seus irmãos que vivem na miséria. Nesta história, Jesus ensina que não somos donos dos bens que Deus colocou nas nossas mãos, ainda que os tenhamos adquirido de forma legítima. Somos apenas administradores encarregados de partilhar com os irmãos
aquilo que pertence a todos. Esquecer isto é viver de forma egoísta e por isso estar destinado aos tormentos. Na segunda parte do nosso texto, versos de 27 a 31, insiste-se em que a escritura, na qual os fariseus eram peritos, apresenta o caminho seguro para aprender e assumir a atitude correta em relação aos bens. O rico ficou surdo às interpelações da palavra de Deus, Moisés, os profetas. E isto é que decidiu sua sorte. Ele não quis escutar as interpelações da palavra e não se deixou transformar por ela. O versículo final expressa perfeitamente a mensagem contida nesta segunda parte. Até mesmo os milagres mais espetaculares são inúteis quando a pessoa não acolheu no seu coração a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode fazer com que o homem corrija as opções erradas, saia do seu egoísmo, aprenda a amar e a partilhar. A história que nos é proposta é uma ilustração das bem-aventuranças e dos ais de Lucas. Anuncia-se desta forma que o projeto de Deus passa por um reino de fraternidade, de amor e de partilha. Quem recusa esse projeto e escolhe viver fechado no seu egoísmo e autossuficiência, como os ricos, não pode fazer parte deste mundo novo de fraternidade que Deus quer propor à humanidade. A imagem dos tormentos, contudo, não deve ser levada demasiado a sério. Faz parte do folclore oriental e das imagens que os pregadores da época utilizavam para impressionar as pessoas e levá-las a mudar radicalmente o seu comportamento. Um beijo no seu coração.